Código de Processo Penal, artigo 83 a 94, capítulo 6, da competência por prevenção. Artigo 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou em jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, artigos 70, parágrafo 3º, 71, 72, parágrafo 2º e 78, inciso 2º, a linha C. Capítulo 7, da competência pela prerrogativa de função. Artigo 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Artigo 85. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, aquele ou estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade. Artigo 86. Ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar 1. Os seus ministros nos crimes comuns, 2. Os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do Presidente da República, 3. O Procurador-Geral da República, os desembargadores dos tribunais de apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos nos crimes comuns e de responsabilidade. Artigo 87. Competirá originariamente aos tribunais de apelação o julgamento dos governadores ou interventores nos estados ou territórios e prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público. Capítulo 8. Disposições especiais. Artigo 88. No processo por crimes praticado fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver, por último, residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Artigo 89. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais ou em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime, ou quando se afastar do Brasil, pela do último em que houver tocado. Artigo 90. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se houver o pouso após o crime ou pela da comarca de onde houver partido a aeronave. Artigo 91. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção. Título 6. Das questões e processos incidentes, capítulo 1, das questões prejudiciais, artigo 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada com a citação dos interessados. Artigo 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal
depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta a ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Parágrafo 1º. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz civil tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver de fato e de direito toda a matéria da acusação ou da defesa. Parágrafo 2º. Do despacho que denegar a suspensão, não caberá recurso. Parágrafo 3º. Suspenso o processo, e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-lhe o rápido andamento. Artigo 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes.